O gangue da bola. O gangue da bola. Bem-vindos ao Gangue da Bola, é o primeiro episódio do ano 2022 e com roupa nova. Minha convidada não sabe do que é que eu estou a falar, mas estou a falar de toda uma roupagem nova em áudio que criámos esta semana para que o programa tivesse uma nova cara. E por isso mesmo, a minha convidada, que eu já vou apresentar, hoje é também, digamos que, a estreante desta nova roupa do Gangue da Bola. Comigo hoje tenho uma ex-campeã do mundo, 3 vezes, e que pelos vistos só pecou por não ganhar uma medalha olímpica, mas já conversamos sobre isso então. A Aurora Cunha, uma das grandes atletas que o nosso país conheceu e que nos deu muitas alegrias, principalmente, como dizia há pouco, nesses campeonatos do mundo. Antes de mais, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ouvir, para todos aqueles que nos estão a ouvir e para a Aurora também. Bom, para mim é boa noite. É boa noite, exatamente. Para os que nos estão a ver e ouvir, sei lá, será uns bom dia, boa tarde ou boa noite, mas é sempre bom dizer as 3 frases. Exatamente. E assim estamos de acordo com todos. E assim ninguém fica chateado. Primeiro, obrigada pelo convite, é um orgulho e um prazer muito grande poder estar aqui na sua companhia e falar um bocadinho da minha carreira. E desejar-lhe para já um bom ano 2022, que os seus objetivos se concretizem, porque há sempre projetos novos a aparecer e, portanto, como o Pedro ainda é um jovem, deve ir atrás desses objetivos e desses sonhos, porque é isso que nos faz, no fundo, sobreviver, é corrermos atrás dos nossos sonhos. Isso foi sempre isso que eu fiz na minha vida como atleta, correr atrás dos sonhos. A Aurora correu literalmente. Exatamente. Muito bem, Aurora, vamos começar pelo princípio. Uma jovem nascida, pelo que eu percebi, em Ronfe. Sim, Ronfe, a minha terra natal, hoje é Vila, Guimarães, com 3.500 habitantes. Na altura tinha menos, na altura deveria ter para aí 2.500 habitantes. Uma aldeia pacata, porque eu sou de uma família humilde, trabalhadora, com 10 irmãos. Pronto, e a minha carreira apareceu a seguir à nossa revolução em Portugal, ao 25 de Abril. Eu fui uma miúda que fui trabalhar cedo, com 14 anos. Se fosse hoje, era considerado trabalho infantil. Mudam-se os tempos, mudam-se as leis. Mas, acima de tudo, eu vivi e passei e sofri esta revolução que, no fundo, nos veio dar esta liberdade, tudo aquilo que nós hoje podemos falar e que na altura era impossível nós podermos falar com a vontade que falámos hoje. E a minha carreira começou precisamente numa corrida de pé descalço, em Ronfe. Foi aí porque, a seguir ao 25 de Abril, isto é, a seguir a 1975, a prática desportiva era impensável. Primeiro porque era proibido antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, era muito chato ver-se jovens a correr na estrada, porque era feio, parecia mal, ainda por cima a mostrarmos as pernas. Nós hoje estamos numa época que mostra-se as pernas e mais alguma coisa, e não há problema nenhum. Portanto, parece que há para aí uma polémica qualquer no voleibol de praia por causa disso. Não, eu acho que o desporto, sim, Pedro, eu acho que o desporto tem que haver regras para haver respeito. Porque as pessoas não podem. Vamos lá ver. Eu quando digo isto não digo por preconceitos, mas quem está a ver desporto, neste caso o voleibol de praia, quer dizer, ou estão a praticar desporto ou estão na praia. E na verdade, pronto, não vale a pena falar mais nisso, porque eu vim aqui para falar da maneira como os atletas vestem ou deixam de se vestir. Eu respeito. Ia correr para a estrada e de facto pé descalço, e na altura, lá está, havia esse preconceito, não é?
Exatamente, era o preconceito que que no fundo transmitíamos às pessoas, porque parecia mal. Eu tive ainda por cima o problema do padre da minha terra, porque metia-se com a minha mãe, quando a minha mãe se ia confessar, para a minha mãe me tirar da estrada, porque parecia mal uma jovem andar a correr. E não é por coincidência que eu hoje até... Mas explique-me uma coisa, porque é que em Ronfe de repente se lembraram de ir correr? Ora bem, lembraram-se de correr porque havia um amigo nosso que por acaso nem era treinador de atletismo, não tinha formação desportiva nenhuma, era um conhecedor do desporto, que era o Toninho Serralheiro, ficou sempre com esta alcunha. E nós tínhamos por hábito ao domingo ir ao terço. Os nossos pais obrigavam-nos a ir ao terço. E hoje os pais obrigam os filhos a estarem em casa a trabalhar com os dedos, que é mais fácil. Mas o terço também é com os dedos. Não, mas assim, hoje as nossas crianças não praticam desporto. Hoje é os dedos que estão a trabalhar diariamente no Facebook e nos telemóveis, não é? Por isso é que nós somos um país da Europa com uma faixa etária de obesos, de crianças obesas. E pronto, eu comecei com o Toninho Serralheiro, onde fizemos uma prova, foi a tal prova de pé descalço, e eu ganhei a toda a gente. Toda a gente era um grupo de jovens, rapazes e raparigas, que ele nos pôs a correr numa prova pelo monte acima. E aí eu ganhei essa prova, e a partir desse momento ele achou que era importante nós fazermos ali um clube. E fomos para o clube que era o Juventude de Ronfe, que hoje já não existe, é o Desportivo de Ronfe. E pronto, e começámos a treinar 2 vezes por semana, à segunda e sexta. Eu trabalhava 8 horas por dia, e à segunda e sexta encontrávamos... E trabalhava no quê? Eu trabalhava numa empresa com 1.200 funcionários, que hoje não deve ter mais que 200. Mas aí já tinha 18 anos? Não, tinha 15. Tinha 16 anos, exatamente. E pronto, e nós depois enverdámos nesse clube. O clube era pobre, não havia dinheiro para nos pagar os equipamentos. E depois o Toninho resolveu, em 1976, o ano, na verdade, da mudança, em termos de mentalidade, também foi um ano de mudança, porque o 25 de Abril também veio para mudar mentalidades. E resolveu levar-nos a Lisboa. Aos campeonatos de Portugal. O Pedro está a ver que em 1976, um grupo de jovens, ele levou-nos 4 jovens a Lisboa, 4 ou 5, já não me recordo bem. Não tínhamos dinheiro para ir de comboio, fomos numa caminhoneta 18 horas, na caminhonete. Não tínhamos dinheiro para ir dormir ao hotel ou residenciais, fomos dormir à casa de um casal, que por acaso era familiar do Toninho, em que nos ofereceu a dormida. Portanto, a minha vida, a minha carreira começa assim. Até que vamos para Lisboa, e ora bem, e Lisboa, nós a seguir ao 25 de Abril, irmos à capital, era um orgulho muito grande, era uma festa. Só que os meus pais não viram muito bem, não viam muito bem nós ir a Lisboa com um homem casado, passar um fim de semana, foi extremamente duro e difícil. Mas não eram só raparigas? Havia rapazes e raparigas? Não, nós fomos só raparigas. Ah, sim? Nós, a esses campeonatos de Portugal, era fomos só uma equipa raparigas. Feminina, então? Era uma equipa feminina, e portanto o Pedro está a ver que foi extremamente duro e difícil, e eu ter que dizer à minha mãe, eu vou porque eu quero ir a Lisboa, e eu vou correr, porque é aquilo que eu gosto de fazer. Pronto. E ainda bem que a minha teimosia valeu a pena. Sim, obviamente. Porque foi aí, nesses campeonatos de Portugal, que tudo começou, que tudo aconteceu, e a partir daí eu nunca mais parei. Pronto, vamos para Lisboa. A Aurora é dos irmãos todos, é a número quê? Eu sou a número 7. A número 7? Não, eu sou a número 8ª. Eu sou a número 8. E foi a única que deu em atleta, não? Foi a única ovelha ranhosa que saiu do rebanho. Ranhosa entre aspas. Entre aspas, obviamente. Aquela ovelha que nunca sabe... Que não foi por aquilo... pronto, neste caso, que não foi se calhar por aquilo que seria o normal naquela altura. Não era normal. Arranjar uma família, um trabalho daqueles de fábrica, como tu já tinha na altura. Exato, não foi fácil. Não foi fácil, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu hoje, quando vejo... Os seus irmãos, os seus pais não gostavam muito, e os seus irmãos? Os meus irmãos, coitados, no fundo também aceitavam, mas eles ficavam com... A partir do momento em que eu vou... Mas há raparigas nos irmãos? Sim, nós somos 7 raparigas e 3 rapazes. As raparigas, portanto, as mulheres até gostavam da sua emancipação. Portanto, as mulheres é que mandam, e as mulheres vão começar... As mulheres já estão a mandar em muita coisa, e quando nós tomarmos conta do poder...
Pode ser que isto melhore. Pode ser que isto melhore. Não, pelo menos mais transparência este país vai ter, de certeza absoluta. Eu isso e acredito no futuro das mulheres, porque as mulheres têm uma capacidade de liderança muito grande. E, portanto, eu, a partir desse momento, pela minha teimosia, pela minha persistência, pelo meu querer, e é quando, então, eu nem sabia o que era uma pista tartã, não imaginava o que era uma pista tartã, sabia lá bem o que era o tartã, e tínhamos que ter uns sapatos de bicos, mas eu não sabia o que eram sapatos de bicos. As minhas sapatilhas eram umas sapatilhas Xabi, que eram umas sapatilhas de sarrilhas por baixo, eram as minhas sapatilhas. E é quando nós procuramos saber onde é que nós podíamos encontrar umas sapatilhas de bicos. E então levaram-me ao Centro de Estágios da Cruz Quebrada, que foi lá onde passei muito tempo da minha juventude, onde tínhamos lá um amigo que era o Alberto Silva, que vendia material desportivo, e eu pedi-lhe se ele não tinha umas sapatilhas de bicos que me vendesse. Eu, por acaso, tive sorte, porque tive um amigo da minha irmã, da Alberta, que era empresário, e na altura deu-lhe 7.500 para me oferecer, para eu comprar os tais sapatos de bicos. E pronto, e olha, eu comprei sapatos de bicos. Eu já hoje não sou muito grande, mas naquela altura, pequenina, magrinha, não havia 36, só tinha 37. E eu disse ao Alberto, não há problema nenhum, dás-me um 37 porque eu vou resolver. Como em tudo na minha vida, ao longo da minha vida, eu tenho tentado resolver os meus problemas e os problemas dos outros, resolvi o meu naquele momento. Como? Atapulhando os sapatos de bicos com folhas de jornais. E assim foi. Meti jornais na biqueira do sapato, nunca mais me esqueço. Não vou dizer a marca, que não vale a pena. E apertei os cordões muito bem para eles não me saírem durante a pista, durante a prova dos 1.500. Eu fui correr os 1.500 e a 300 metros já vinha com as mãos no ar e o Toninho aflito, Aurora, que ainda faltam 300 metros, tenha calma. E eu lembro-me que quando cortei a meta, porque essa fase, eu vivi a melhor fase da minha vida como atleta, em termos de publicidade da imprensa, porque naquela altura tínhamos jornais que escreviam sobre atletismo, havia jornalistas que gostavam de atletismo. E eu corto a meta e tenho uma data de jornalistas à frente da pista, à minha espera, a tirar fotografias, eu toda vestida de preto, e perguntaram-me se eu sabia o que é que eu tinha feito. Eu disse, eu acho que ganhei esta prova, mas não fui eu que a ganhei, quem a ganhou foi os sapatos de bicos, porque os bicos é que cortaram primeiro a meta. Ganhou a prova porque se calhar o sapato era grande demais. O sapato era grande e quem cortou a meta primeiro foram precisamente hoje em dia vê-se os atletas a jogarem o corpo para a frente, mas se calhar naquela altura ainda eram os sapatos que chegavam primeiro. Não, nessa altura eram os sapatos que chegavam primeiro, mas eu, como tinha ainda alguma distância sobre a minha adversária número 1, que era a Rosa Mota, porque os recordes eram dela, pronto, foi uma festa, claro que foi uma festa, então, só que eu neste caso ganhou a Rosa Mota. E, quer dizer, não só ganhei a Rosa Mota, como lhe bati os recordes dela, quer dos 1.500, quer dos 3.000. E, portanto, praticamente a partir desse momento, a Rosa nunca mais foi detentora de nenhum recorde, perdão, a não ser uma vez um recorde de 3.000 metros em Braga, em que eu caí e ela conseguiu bater esse recorde nacional. Eu dominei o meio fundo e fundo, é bom que fique isto claro. Eu dominei o meio fundo desde os 3.000 à meia maratona durante 14 anos. Isto não é para qualquer um. Tem que se ter talento. Tem que ser boa profissional, porque eu bati dezenas de vezes de recordes nacionais. Eu, às vezes, quando vejo as publicações de pessoas que publicam, eu digo assim, puxa, eu bati estes recordes todos. Claro que os recordes são para ser batidos. Hoje não são meus. Hoje pertencem à Fernanda Ribeiro e vão pertencer à Fernanda Ribeiro durante muitos anos, porque não vejo nenhuma atleta neste momento em Portugal que tenha a capacidade e o talento de bater os recordes da Fernanda. Eu sei que não quero entrar em polémicas, mas é só uma opinião minha. No fundo e meio fundo, aí quase certeza absoluta que não há muita capacidade neste momento para bater recordes. Não, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Nós temos alguns talentos a aparecer, jovens. O Atlético da Maia dá uma sensação que é mais nas provas técnicas. Ora bem, as provas técnicas estão a fazer resultados, porquê? Porque foi-lhes dado condições de trabalho. A partir do momento em que começaram-se a construir pistas em Portugal, e é preciso dizer uma coisa, Pedro, Portugal, um país de 10 milhões de habitantes,
nós temos 92 pistas de tartan. Portanto, há pistas espalhadas pelo país inteiro. Isso é bom para a prática desportiva. Agora, tem é que se ter uma política de saber gerir os estádios para que todas as pessoas possam utilizar esses estádios. E muitas vezes há atletas que trabalham até tarde e saem dos empregos e chegam a esses mesmos estádios e estão fechados. E isso é que não deveria acontecer. Agora, eu neste momento só vejo no futuro próximo a Mariana Machado, que possa, porque é um talento, porque pronto, é uma das melhores atletas neste momento da Europa, e porque não do mundo, porque tem uma grande capacidade e tem o talento, porque também é filha da Albertina Machado e, portanto, já recebeu os genes da mãe. E eu quero acreditar que daqui a uns anos possamos ter alguém que possa bater os recordes que a Fernanda detém, mas é assim, são marcas tão fortes que não é fácil para qualquer atleta. Uhum. Voltando atrás, esses 1500 metros foi um título nacional, imagino? Foi um campeonato Exatamente, nacional. E depois no domingo foram os 3000 metros que eu bati o novo recorde nacional. E foi novamente campeão nacional. Exatamente, e a partir daí sabe como é, Pedro? Isso chama a atenção, não é? Não, eu fazia capa, nessa altura era capa da primeira página dos jornais que havia, e havia muitos jornais, desde o Record, a Bola, a Gazeta dos Esportes, havia muitos jornais. Televisões é que haviam poucas, não é? Como é que começou esse assédio, ou não houve assédio dos clubes? Claro que depois, pronto, 1977, outubro, que era a época das transferências, apareceu o Sporting, apareceu o Benfica, e apareceu o Porto. Mas as transferências não eram tão bem remuneradas como hoje em dia? Não havia. Eu fui para o Porto ganhar 1800 escudos. Olha. Claro que na altura já era dinheiro, mas eu desse dinheiro tinha que pagar os transportes, tinha que fazer 2 horas de caminhoneta para o Porto e do Porto para Ronf. E é isso que as pessoas têm pouca memória. Porque eu hoje não sei se faria a vida que fiz, porque não é fácil. Eu perdia nos transportes 4 horas para ir treinar ao Porto. O Muniz tentou levar-me para Alvalade, foi a Ronf, fizemos um treino com ele no estádio do futebol, mas pronto, depois, passado 2 dias, ele pensava que me ia levar, mas passado 2 dias os meus patrões chamaram-me e disseram que me iam ajudar, que me iam dar facilidades de trabalho, e eu ficava... Não largou o trabalho. Não larguei o trabalho, exatamente, continuei no trabalho e fui para o Porto. Pronto, os patrões eram portistas e ingressei no Porto. Também veio para o Porto o professor Fonseca e Costa, que veio um treinador que lhe envia um grande abraço. O professor Fonseca e Costa foi convidado pelo Futebol do Porto para vir treinar meio fundo e fundo do Norte, e veio revolucionar o meio fundo e fundo no Norte do país. Treinou grandes atletas, só que eu tinha um problema, eu tinha que ir treinar às terças e quintas, tinha que ir treinar ao Estádio das Antas, com a pista de cinza, que na altura era uma das melhores pistas que nós tínhamos no norte do país, tirando a de Braga, tirando a pista do Inatel, e pronto, eu treinava e tinha facilidades porque eu lembro-me, isto está muito complicado isto hoje. Não faz mal. Isto é o Sporting, não é? Pronto, e eu então treinava à hora dos jogadores de futebol. Foi quando eu tenho a oportunidade de conhecer o falecido José Maria Pedroto, que não treina. Eu treinava às 4 horas. Quando eu chegava ao Estádio das Antas, eu já tinha o aquecimento feito para fazer o treino. E num célebre dia, o José Maria Pedroto manda-me parar e eu fiz de conta que não conhecia de lado nenhum, disse que não podia, porque eu estava a fazer 10 vezes 400. Pronto, e eu mandei dar uma volta. Eu sabia lá bem quem era o José Maria Pedroto, e depois no final do treino ele vem ter connosco, comigo e com o professor Fonseca Costa, vem saber, vem perguntar o que é que eu estava ali a fazer, quem eu era, e pronto, e quando nós lhe explicamos quem eu era, ele ficou fã incondicional de mim, ele assistia aos meus treinos às terças e quintas, e não é por acaso que passado depois uns tempos, ao sábado, quando os jogadores de futebol não eram selecionados para o jogo, ele punha os jogadores a correr connosco quando nós não tínhamos provas. Desde o Lima Pereira, desde o Simões,
o Rodolfo, Não o era Frasco. fácil, não era fácil. Para um jogador de Não, futebol. eles quando nos viam já sabiam que 45 minutos a uma hora que iam levar uma tareia a correr no Estádio das Antas. Portanto, isto também, no fundo, nós também fomos mudando mentalidades. Sim, claro. E eu tive a oportunidade de conhecer um grande senhor, infelizmente já não está entre nós, e depois é engraçado, porque ele depois começou a incutir no futebol, nos métodos do futebol, do treino, a corrida. Sim. E nós hoje vemos que o futebol, que sem a corrida, não é futebol. A corrida hoje é fundamental no jogo de futebol. Há mais velocistas do que fundistas no futebol. Exatamente. Pronto, isto foi um começar da minha carreira no Futebol Clube do Porto, onde, lá está, todos os anos eu batia dezenas de recordes nacionais. Vamos só aqui fazer um apanhado, e se eu me esquecer de alguma coisa, diga. Campeonatos do mundo de estrada, em 1984 medalha de ouro, 85 medalha de ouro, 86 medalha de ouro e 89 medalha de bronze. Não foram as mesmas distâncias, estivemos a falar há bocadinho sobre isso. Certo? Certo, foram 15 km. 10 km no primeiro campeonato do mundo e depois passaram para 15 km. 15 km. E em 89 ainda eram 15 km? Ainda eram 15 km, exatamente. Depois temos uma medalha de ouro também nos 10 mil metros, uma taça de mundo de pista. Exatamente, a representação da seleção da Europa, porque eu fui a primeira atleta a ser selecionada para representar a seleção da Europa. Depois, mais tarde, foram selecionadas outras atletas, mas eu fui das primeiras atletas a ser selecionada, a ser escolhida por uma seleção da Europa. E estas maratonas que aqui estão, de 88, de 90 e de 92, foram ganhas por si? Sim, depois, Paris, Tóquio, Chicago e Roterdão. Exatamente, mas sabe que nós depois, quando envergamos numa competição, nós temos sonhos, nós temos objetivos. Claro. Os objetivos eram os Jogos Olímpicos. Claro. Pronto, e foi aos Jogos Olímpicos? E fui aos Jogos Olímpicos, podia ter sido a primeira atleta a ir Ouça, aos Jogos eu vou-lhe dizer uma coisa, um dos meus sonhos de vida é ir aos Jogos Olímpicos, não é competir, é ir lá. É ir lá e pronto, pode ir, porque pode ir daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos o Pedro pode ir a Paris, que é perto. 4 não, agora já é só 2. Não, é 4. É 24, é em 1924, é em 2024. É 3 anos então, é 3 anos. Pois, mas foi o ano passado. É 2023. Mas a Aurora está-se a esquecer que já estamos em 2022. Sim, ok. Pois é, tem razão. É 2022. Portanto, como é perto, é aqui em Paris, pode ser que já não tenhamos este problema do vírus. Não, e é uma experiência. Gostava muito de viver essa ideia que nos é uma trouxe dos Jogos Olímpicos. Exatamente. Não, eu acho que vale a pena começar a poupar, porque além de ser é a competição mais importante no mundo, é a reunião das famílias, é a reunião dos atletas de todos os países mundiais. E eu tenho a experiência. Às vezes há países que faltam. Pois, mas eu acho que nós que temos que falar das coisas boas, porque nós já estamos com tantas coisas más nas nossas vidas que temos que falar de coisas boas, temos que ser positivos. E eu tenho a memória de 1984, Los Angeles, onde fui finalista olímpica, com 2 recordes nacionais, com 8,46,37 e 8,46,36. Não temos muitas atletas agora a fazer essas marcas. Portanto, eu ainda me orgulho. Também tive o azar de, nesse ano e nesses jogos, não haver outras distâncias, porque podia ter já nesses jogos os 5.000 e os 10.000. E aí nós não sabemos se as coisas não seriam diferentes. Claro. Porque o meu treinador, o Fonseca Costa, não via muito bem eu ir à maratona. Eu acho que ele nesse aspecto errou comigo, no aspecto de não arriscar ter-me posto na maratona mais cedo. Até porque eu era uma atleta muito mais rápida que a Rosa, e a Rosa vai fazer a maratona de 82 quando ganha em Atenas a primeira maratona, e portanto eu aí já deveria ter feito a experiência. Mas é assim, eu não vivo do passado, vivo do presente, vivo daquilo que consegui ganhar no passado, e agora o presente pertence às mais novas. Nunca conseguiu ganhar um campeonato da Europa? Ora bem, porque lá está, eu quando vou aos campeonatos da Europa, a prova máxima que tinha era 3.000, e depois começa então a aparecer os 10.000,
E eu fui quarta nos campeonatos da Europa, e quando nós depois, mais tarde, viemos a saber que uma russa que tinha acusado doping, e eu aí já podia ter ganho uma medalha nos campeonatos da Europa. Mas é assim, quando isto em tudo na vida é preciso ter sorte. Claro. E eu nesse aspecto, olho, acho que essa sorte seria de esperar que uma pessoa que foi que campeã me do faltou. mundo, foi campeão do mundo, tivesse também uns títulos europeus, não era? E tem no corta-mato, salvo erro, não é? Tenho por equipas. Há uma coisa, Pedro, que a história nunca poderá pagar tudo aquilo que eu consegui ganhar durante a minha carreira desportiva. Eu tenho uma carreira longa, eu fui a atleta que mais anos estive na alta competição. Agora, claro que as pessoas quando estão comigo falam, foi pena, a Aurora podia, mas eu não consegui, porque também é... Não vejo isto como um tentar desvalorizar a sua carreira. Não. Eu acho que a Aurora, pelo aquilo que eu tenho lido, teve uma carreira riquíssima. Não, é assim, vamos lá ver, em termos de currículo desportivo, eu até tenho mais que a Rosa, porque a Rosa apenas tem a medalha olímpica, não tem mais nada. Eu tenho uma carreira onde dominei o meio fundo durante 14 a 15 anos, onde bati dezenas de recordes nacionais, onde fui campeã 3 vezes seguidas, campeã do mundo de estrada 3 anos seguidos, tenho uma taça da Europa, tenho 4 maratonas, uma taça do mundo, tenho 4 das mais importantes maratonas do mundo, tenho um orgulho muito grande na minha carreira e não vivo obcecada de maneira nenhuma por não ter ganho uma medalha olímpica, porque nem todos, quantos atletas no mundo foram preparados para ganharem medalhas olímpicas, e alguns até as ganharam, e mais tarde até lhes foram tiradas porque foram acusados com doping. Pois é. Portanto, Pedro, isto no fundo, antigamente muitos campeões olímpicos foram campeões olímpicos dopados. Mas as medalhas eram retiradas depois. Exatamente, e foram muitos que as medalhas lhes foram retiradas. Portanto, eu tenho que viver com aquilo que eu consegui ganhar durante a minha carreira. E orgulho-me da minha carreira. Obviamente, muito bem. No Futebol Clube do Porto, acabou por ficar quantos anos? A sua vida toda? Eu estive no Porto 17 anos. Estive no Porto durante 17 anos. Depois eu também deixei a carreira em 1996, pus ponto final na minha carreira, porque eu acho que um atleta também tem que ser inteligente em saber sair pela porta grande. E eu até nisso fui inteligente porque eu depois de estar em Barcelona, nos Jogos de Barcelona, onde as coisas não me correram bem nos Jogos, quer da Coreia, quer de Barcelona, eu ainda tentei, depois fui mãe, em 1993, depois tentei voltar à alta competição, mas as lesões foram muitas, e nós, nessa época, não tínhamos os apoios que hoje os atletas têm. Porque é preciso dizer aqui uma coisa, Pedro, e para quem nos está a ouvir, é que nós vivemos uma época que não tínhamos apoio absolutamente nenhum. Nós não tínhamos apoio médico. Eu ia muitas vezes aos indireitas. Eu ia muitas vezes recorrer aos médicos do Porto às escondidas. Eu ia muitas vezes buscar uma embalagem de Centrum, mas era às escondidas de toda a gente no Futebol Clube do Porto, que eram as nossas vitaminas, que ainda hoje o Centrum está na moda. É verdade. Eram as nossas vitaminas que nós tínhamos. Portanto, hoje os atletas são preparados, têm tudo planeado, têm nutricionistas, têm psicólogos, têm fisiologistas, quer dizer, eles têm tudo e mais alguma coisa. E eu sou sincera, quer dizer, eu não os vejo a fazer melhor do que aquilo que eu fiz na minha época. Agora, o que é que faltará? Não sei, olha, o que eu tinha era muito espírito de sacrifício. Gostava da modalidade, porque o atletismo é da modalidade que é assim, ou se gosta ou se não se gosta. Porque se o treinador nos manda fazer e nós não fazemos, os resultados não aparecem, não é? Portanto, coragem é preciso muita determinação e muito profissionalismo. Desprender-se de muita coisa, que imagino que tenha renegado muitas noitadas, se calhar, com os amigos. Exato, não, eu vivi, a minha juventude foi vivida a treinar e a competir. Ia fazer viagens numa caminhoneta, perdia 4 horas à terça e quinta e ao sábado para ir treinar ao Estádio das Antas. E hoje em dia há muito talento, mas às vezes não há essa capacidade de nos deslargarmos das coisas mundanas, não é?
Não, o que falta hoje aos mais jovens é falta de sacrifício. Porque, na verdade, a vida dá-lhes tudo. E quando a vida lhes dá tudo, o Pedro sabe mas dá-lhes tudo o que lhes faz falta ou dá-lhes tudo, mas se calhar não faz assim tanta falta esse tudo? Não, dá-lhes tudo. E o facto deles terem tudo, não falta-lhes aquela capacidade de sofrer. Porque o atletismo tem que falta sofrer qualquer muito. coisa nesse caso, não lhes dá tudo. Falta qualquer coisa e é o sofrimento. Porque eu sei que hoje há atletas que ainda dizem que lhes faltam condições de treino e eu até me dá vontade de rir. Quer dizer, porque se eles tivessem uma vida como eu tive, na minha juventude, eu então não sei o que é que seria deles. Ou ao contrário, se a Aurora Cunha tivesse as condições que eles têm hoje, o que teria sido? Exatamente, quer dizer, exatamente, porque nós, na verdade, na altura, e eu tenho histórias impressionantes, porque eu era uma atleta muito achacada a lesões, e nós, como não tínhamos apoios médicos, não tínhamos médicos, eu recorri aos indireitas. Hoje até, quando nós falamos, eu ia ao indireita, quer dizer, os médicos até ficam chocados, mas era a grande realidade desse tempo, era nós ir precisamente aos indireitas para nos pôr as entorses que nós fazíamos nos cortamatos. Portanto, hoje, felizmente, ainda bem que os atletas têm estas condições, claro, óbvio, que possam usufruir do seu talento. Mas pronto, eu acho que hoje os jovens têm muita falta de sacrifício. Não estão para sofrer. Não estão para sofrer. Mal comparado, aqui no Gangue da Bola, o nosso grupo muitas vezes conversamos muito sobre futebol, obviamente, e pela questão do futebol de rua de antigamente, criar outro tipo de atleta que hoje em dia muitas vezes não se vê. Porque jogavam com o pé descalço muitas vezes, na terra, na pedra, e hoje em dia começam a treinar desde muito novos, logo em relva, com muita facilidade. E tem-se perdido um bocadinho às vezes essa beleza do futebol, também um bocadinho por causa da falta do iniciar na rua, no contacto com os amigos ali do bairro. Exatamente, eu quantas vezes não corria no campo de futebol descalça? Nós quantas vezes não fazíamos o treino sem sapatilhas? É a mesma coisa que os jovens a jogar. Nós estávamos a brincar na rua até à meia-noite, 1h, 2 da manhã, a jogarmos à macaca, a jogarmos à patela, quer dizer, são modalidades que nós na altura praticávamos, porque eram as modalidades das escolas que nós fazíamos, só que agora também é impensável nós pormos as nossas crianças na rua, não é? Porque os pais também têm medo. Porque nós vivemos uma geração diferente. E o facto de nós vivermos nesta globalização e neste mundo que mudou, em todos os aspectos, os pais têm medo, nós hoje temos medo. Isto é a mesma coisa que eu, se for fazer a caminhada às 10 horas da noite, eu já tenho um certo receio de andar sozinha na rua, e portanto nós andávamos completamente sozinhos na rua. Portanto, houve aqui uma mudança muito grande. E os jogadores de futebol hoje, na verdade, têm tudo. Quer dizer, hoje os pais têm uma criança de 3 anos e gastam uma pipa de massa todos os meses para pôr o menino a jogar à bola, coitada dessa criança que nem sequer força tem para chutar na bola. Os calções até aos tornozelos, a camisola enorme, porque os pais querem que o seu menino seja o Cristiano Ronaldo, seja o Figo, seja... é a mentalidade também hoje da maior parte dos pais é pôr os meninos no futebol porque também é fino. Enquanto que nós, ao construirmos escolinhas de atletismo, é muito mais difícil. Olha, por exemplo, eu não tenho nenhuma escola de atletismo, precisamente por causa disso, porque os pais exigem de imediato campeões. E no atletismo um campeão leva 10 anos a fazer. Pode levar menos, mas normalmente o Muniz Pereira teve os atletas que teve, mas foram precisos muitos anos de treino e muitos anos de teimosia, quer da parte do professor, quer da parte dos atletas, para ter um campeão olímpico. E nem todos os esportistas podem ser campeões. E nem todos, exatamente. Agora, no futebol, claro, no futebol, olha, está na moda o futebol, mas ainda bem que o futebol feminino está na grande onda, porque eu também era uma Maria Rapaz e adorava jogar futebol. Eu nunca me esqueço. Davam chutes na bola, era? Não, eu até me desenrascava. Eu fui fazer um treino ao Boa Vista, mas também vi tanta porrada, que fui ao treino uma vez. Mas um treino ao Boa Vista com homens? Com a equipa feminina, porque o Boa Vista, não sei se o Pedro sabe, o Boa Vista teve uma grande equipa
nos anos 80 de futebol feminino, dominou o futebol feminino em Portugal. Eu tinha a minha colega, a Fátima Pinto, que era recordista do dardo e que era uma grande jogadora do Boa Vista. Portanto, ainda bem, mas também é assim, ainda bem porque os clubes foram obrigados pela UEFA a ter futebol feminino. Portanto, ainda bem que só é a pena que sejam obrigados, não é? Isso devia ser uma coisa natural, não é? Isso devia ser natural, exatamente. Devia ser natural, mas isto foi imposto pelos clubes, pela UEFA, precisamente. Isto é uma obrigação, mas ainda bem, porque é a oportunidade de muitas jovens mostrarem o seu talento, e eu tenho visto alguns jogos que até jogam mais futebol que muitos jogadores que nós vemos na televisão. O futebol feminino está de saúde e recomenda-se, e pode-se ver isso na nossa seleção nacional, que em poucos anos evoluiu bastante. Mas ainda bem que a Federação tem feito um bom trabalho nesse aspecto. E quem diz o futebol diz o futsal, que o futsal também está... E o futsal também veio dar um grande salto na modalidade. Hoje há muitos clubes que apostaram e apostam a 100% no futsal. O Futebol Clube do Porto ainda não tem equipa de futsal. É sim, o Futebol Clube do Porto, sabe que os clubes vivem para o futebol principal. E o Porto, nesse aspecto, é um clube que me tem deixado muito a desejar, porque acabou com a secção de atletismo. Mas lá está, mas um dia destes, se for obrigado a ter futsal, claro que vai ter futsal, vai ter futebol feminino, já tenho voleibol, e é bom para as modalidades. Eu acho que os clubes deviam ser todos obrigados a ter as modalidades todas. Agora, todas, ou pelo menos tendo masculina, ter feminina também, não é? Exato, quer dizer, pronto, mas o Porto nesse aspecto, nestes últimos anos, pronto, olha, eu como já estou numa fase da minha vida que quero é gozar a vida o melhor possível, já não estou preocupada se tem atletismo ou se não tem, fico pena e tento às vezes, quando encontro os diretores, a incutir, ou novamente ter a sua secção de atletismo, mas quer queiramos que não, os clubes é futebol. Muito bem, Aurora, queria fazer uma última pergunta. Considere-a como quiser, não sei se a considerará para entrar em polémicas como nós acordámos que não íamos entrar, mas gostaria que me respondesse, para finalizar, o que é que desejaria para o atletismo, não só neste ano de 2022, mas para o futuro do atletismo português. Pedro, sabe que eu fui uma atleta que durante a minha carreira como atleta, e tive um treinador que nós vivemos muito tempo de polémicas. Eu fui a atleta que mais processos disciplinares eu tive na federação. E portanto, quem for ver os jornais desportivos há 20 anos atrás, lá estou eu sempre com pequenas guerrinhas com a federação, porque eu exigia à federação melhores apoios, melhores condições, um subsídio igual para os homens. Eu agora vejo o atletismo atual com muita tristeza. Primeiro porque temos uma federação que se esqueceu por completo dos atletas do passado. Uma federação não se pode deixar não se pode esquecer dos atletas para que eles hoje sejam os diretores e os presidentes de uma federação. Esta é que é a grande realidade, porque eu vejo o atual panorama do atletismo de uma maneira negativa. Porquê? Porque vejo pessoas à frente de uma federação que são um mau exemplo para o atletismo nacional. Primeiro, porque não são as pessoas que deviam estar à frente a gerir o meio fundo e fundo, e eu começo primeiro pelo selecionador nacional. Quem é o selecionador nacional do meio fundo e fundo? Foi um atleta que ganhou umas provas, mas é assim, é o compadrio, é os amigos. E, portanto, a minha federação neste momento trabalha assim. Eu não quero entrar muito em polémicas, porque já não tenho idade para entrar em polémicas, mas vejo com muita mágoa, com muita tristeza, que não tínhamos um presidente dinâmico, um presidente que veja o atletismo de outra maneira, que apoie os treinadores, que apoie os atletas, e que, no fundo, porque o atletismo, a federação precisa de uma revolução. Eu não posso estar de acordo. A Aurora Cunha não seria uma boa candidata para essa revolução? Não, porque eu chegava lá, estava lá uma semana e vinha logo embora. Portanto, não vale a pena, porque quem é sério e quem é frontal, muitas vezes, lá está, é inconveniente ao sistema. Porque eu, quando tenho um selecionador nacional, meio fundo e fundo,
que teve no passado algumas passagens negativas, até como atleta. E neste momento não sabe dialogar com os treinadores nacionais, com os treinadores dos clubes, e vejo só metidos em problemas, e eu pergunto o que é feito do presidente da Federação. E vejo com tristeza. Vejo com tristeza, ainda agora, por exemplo, na gala do centenário, eu, por exemplo, fiquei triste porque eu mais alguns colegas que não fazemos parte do centenário de uma federação. E Estamos a falar da polémica da qual foi a maior cara Fernanda Ribeiro. Sim, parece, não, é assim, não foi a Fernanda Ribeiro, que a Fernanda Ribeiro, pronto, ela tomou aquela posição, e eu estou solidária, porque o João Campos, na verdade, devia ser um treinador referenciado. E aí vemos aí precisamente a falta de respeito e a falta de elegância de uma federação, porque quem tem uma vice-campeã da Europa, uma vice-campeã olímpica e uma campeã olímpica, portanto aí, na verdade, a federação meteu os pés na poça. Mas lá está. Não quero alongar-me muito porque estou de fora. Mas respondendo à minha questão, o que é que desejaria para o atletismo? Olha, aquilo que eu desejaria para o atletismo era que houvesse uma maior lealdade entre a federação e os treinadores e os atletas, que a federação ouvisse os treinadores, que a federação, na verdade, apoiasse os atletas, porque há aí muitos atletas que precisam mesmo de ser apoiados, e que o ano 2022 consiga ser o ano da mudança de mentalidade dos dirigentes das federações e de alguns dirigentes das associações, porque sabe que a federação é eleita pelas associações, não é eleita pelos atletas. E, portanto, se aquela associação lhe forem oferecidas uma dúzia de t-shirts, vai votar na federação. Isto é o sistema, isto é aquilo que nós vivemos atualmente. E, portanto, aquilo que eu desejo é que a federação consiga ter bom senso, consiga dialogar com estes treinadores, porque os treinadores hoje treinam, deixam as suas vidas profissionais, são profissionais, mas se não tiverem, na verdade, um apoio de uma federação, eles sentem-se isolados e desapoiados. E, portanto, aquilo que eu apelo, que eu faço aqui no ano 2022, é que a federação tenha uma postura mais correta, mais solidária, mais amiga para quem trabalha arduamente a fazer campeões para o futuro. Muito bem. Aurora, muito obrigado pelas suas palavras, pela resposta às minhas perguntas, pela conversa que tivemos, por este excelente pontapé de saída de 2022 para o nosso podcast. E quem sabe não voltaremos a conversar daqui a uns tempos por outros motivos, ou não? Mas não seja para, sei lá, comentar qualquer coisa que tenha acontecido no mundo do atletismo. Exatamente, olha, espero que seja um ano de grandes resultados para o atletismo, de grandes vitórias, de grande conquista de medalhas, é aquilo que eu agora desejo para os meus colegas, desejo um ano de grandes conquistas, um bom ano para o atletismo, que é a minha modalidade de coração, e agradeço o facto de me dar esta oportunidade, de podermos falar aqui um bocadinho da minha carreira, porque o Pedro sabe que a minha carreira, que é tão longa, que são histórias e que não podemos falar de todas. Portanto, eu desejo para o Pedro os maiores sucessos, as maiores felicidades no seu programa, porque eu acho que é importante. Nós no Gangue da Bola temos um especialista de atletismo também. É moçambicano, está a treinar em Moçambique, chama-se Alberto Lari. Aí o Alberto envio um grande abraço, é do meu tempo. É do meu tempo e a esposa também. E viveu aí muitos anos aí perto mais ou menos, Viana do Castelo. Viana do Castelo. Viana do Castelo, exatamente. Olha, tenho a oportunidade de desejar um bom ano, um grande abraço, e todo o sucesso do mundo, porque nós precisamos de todos os treinadores espalhados pelo mundo para que a nossa modalidade continue a ser a rainha da conquista das medalhas. Exatamente. E, mais uma vez, muito obrigado. Um bom ano para si. Eu é que agradeço. E até Obrigada uma próxima oportunidade. E um grande abraço, um bom ano 2022. Muito obrigado, igualmente para si.